pesam muito, então, sim, difícil resolvido não tá. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava... Aliás, eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas, eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Tudo bem. Palmeiras é dominado pela LDU em Quito, leva 3-0 ainda no primeiro tempo e se complica na Libertadores, né? Jogo de volta no Allianz Parque, porém, tem uma missão, não vou dizer impossível. Sim, o Palmeiras é o time da virada, mas o placar que levou no primeiro jogo deixa muito inviável uma reviravolta do time do Palmeiras, né? Sabemos que só existe 2 times no Brasil para conseguir reverter um placar desse, que se chama Palmeiras e Flamengo, né? Mas mesmo sendo o Palmeiras, é uma missão quase impossível de acontecer, né? Palmeiras nos últimos 2 jogos levou 6 gols, né? Será que é porque o Carlos de Miguel entrou como titular? Então, dê seu like aí, tamo junto e vambora para mais um vídeo. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem, e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum. Chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com o São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim. Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação. 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi. Né? De desempenho, não é só placa, desempenho. Exato. E agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida... Desculpa, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa. Mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida. Eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar. Mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria poupar no jogo de volta contra a LDU. Repito, não, claro. Né? É assim, não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que também minha impressão é que difícil, será esquecido o jogo do Campeonato. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era, com o Rafael Veiga ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência. Né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso, esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes.
E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Piquerez, como é que explica uma derrota como essa? É a altitude, os encaixes que não deram certo no primeiro tempo, o posicionamento do Palmeiras, até a postura do time. A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida, e deixar a vida para virar a chave. O Jai, queria que você falasse do jogo do Palmeiras, que o Abel passou para vocês, até de mudança para o segundo tempo, e como já projetar o jogo da volta. Como tem que ser a postura do Palmeiras num jogo como esse, precisa fazer 3 ou 4. Sim, sabemos que eles são bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada, porque este time obriga a isso e temos bom time para fazer bom jogo lá. Tudo bem, Andrés? Já vou fazer 3 numa só. Tá. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti, você fez sinal que a bola até bateu no braço, eu acho que o juiz foi rigoroso. Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time, até a postura da equipe. E como é que você acha, o que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível. Mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado, para fazer um jogo perfeito com muita humildade, e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A altitude atrapalhou? A altitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar, e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé, e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Foi do comportamento. Por quê? Foi uma LDU, principalmente na primeira etapa, quando construiu o placar, de 70% de posse de bola, uma posse de bola muito ativa, muito bem trabalhada, não foi uma posse que nada realizava e criava, foi uma posse que gerou várias situações de perigo. Palmeiras não conseguia recuperar a bola, Palmeiras ficou acuado, e quando começa a tomar os gols, o que faz é do instinto do jogador. É dar um passo atrás e entrar na área para defender o gol. E o Palmeiras todo entrou na área. Tanto que na cobrança, no chute do pênalti, o que aconteceu? Está todo mundo dentro da área. Né? E um vazio na entrada para uma jogada ensaiada, numa cobrança de escanteio, que o jogador fica livre e finaliza. Então foi um Palmeiras que, sim, chamou muita atenção isso. E tem um outro ponto, e aí, quando sair da altitude, for jogar no Allianz, isso não pode acontecer. O jogo físico da LDU foi de uma imposição quase que total. Físico, total. Passou até do limite, que o Brian Ramírez foi expulso de tanta pancada que ele deu, porque ele cavou a expulsão dele ao longo da partida. Imagina, o cara está com 3-0, 50 minutos, e ele dá a entrada que deu no tornozelo do Giai, depois de ter dado um soco, que o árbitro fez que não viu. Então, foi uma imposição total.
E aí que chama atenção. O Palmeiras, se você perde as divididas, você vai ganhar de quem? Então, essa recuperação no jogo da volta, ela precisa acontecer. E ficou muito difícil, porque, é claro, a LDU vai moldada pela sua vantagem, né? E é um time, olha, muito bem estruturado, jogou muito bem, mas muito bem, inclusive com variação tática. O Brian Ramírez fez a jogada do terceiro gol no lado oposto. E aí, naquele momento, o Villamil pode ocupar a zona onde ele estava jogando, o Brian Ramírez, que é a esquerda, o Quinones, que é lateral, que joga como zagueiro, ele tem uma ótima saída e pode, durante a partida, ser o lateral e fazer uma linha de 4 e não linha de 5. Ela vira linha de 5 quando o time é atacado e retorna para defender. Então é uma LDU que mostrou as suas variações, a sua força, individualmente foi superior, e o Palmeiras, assim, nas cordas, sem reação, sem produzir nada, e eu entendo. Eu acho que sou um dos caras que mais fala nisso. Eu entendo que a altitude atrapalha, mas neste nível que eu vi aqui me assustou, porque não é normal do Palmeiras. Desorganizado, e eu entendo que o Abel não foi bem nas mudanças, não. Havia um vazio no meio de campo, com o Andrés Pereira eliminando o Martínez para marcar 3, às vezes 4 jogadores. Então, assim, em termos de superioridade numérica, a LDU levava vantagem por ali e as mudanças vieram e permitiram que isso acontecesse durante o tempo todo. Eu fiquei assustado com o que vi aqui hoje. Ô Vitor Birner, boa noite para você. 4-0 na volta é difícil? É quase impossível ou é um milagre? Bom, primeiro boa noite a você, William, Calçade, Jean, André, Pedro, boa noite aos fãs do esporte. Não, é bem difícil, mas não é um milagre. Eu acho que o jogo fora da altitude é um jogo totalmente diferente. Eu concordo que não foi altitude, porque o Palmeiras, ele mesmo na altitude, ele é um time organizado. Hoje o Palmeiras foi um dos times mais bagunçados que eu vi na Libertadores em mata-mata em muito tempo. Não só comparando ao próprio Palmeiras, há outros também, no geral. E o Palmeiras, eu repito, é um time muito organizado, costuma ser organizado, até quando jogava mal no primeiro semestre e conseguia bons resultados, era organizado e pouco criativo. Hoje foi uma catástrofe. O meio campo não pegou absolutamente nada. Eu acho que o Kelvin jogou mal, mas eu não vou colocar o Kelvin como responsável. Eu acho que o meio campo não marcou absolutamente nada. Estourava tudo, principalmente no primeiro tempo, do lado direito da defesa palmeirense. Ele deixou com muita facilidade pelo lado esquerdo. Esse meio campo também, quando ele quis atacar pelo outro lado, também não conseguiu marcar. E, na hora de construir jogo para fazer associação e usar o grande momento de Flaco Lopes e Vitor Roque, o meio campo também não construiu. E um time do Abel Ferreira tão mal treinado é muito estranho, porque na verdade o time não é mal treinado. Só que hoje o time parecia o time mais mal treinado do país. Porque parecia uma bagunça. Eu nunca vi, não tinha nenhuma conexão entre os jogadores no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras caiu de rendimento. Né? Então não dá para dizer que os erros de posicionamento têm a ver com a altitude. Podem ter muito mais a ver com o Thiago Nunes, que no confronto de ideias de jogo deu um vareio no Abel. Um vareio como o Abel não toma há muito tempo. Há muito tempo, não à toa o Abel sofreu a sua maior derrota na Libertadores. Porém, eu acho que o Palmeiras tem força para conseguir o resultado no jogo de volta. É muito difícil, mas eu não acho, por exemplo, que uma vitória por 3 gols de vantagem do Palmeiras, dependendo de como corre o jogo no mata-mata, porque quando sai o primeiro gol, como vai estar o ambiente no estádio, como a LDU reage, porque hoje o jogo foi muito confortável para a LDU. Como a LDU vai reagir num jogo desconfortável, então tem vários detalhes que num jogo cardíaco, como um jogo de mata-mata, pesam muito, então, sim, difícil resolvido não está. Se fosse outra equipe, talvez eu dissesse que estava... Aliás, eu vou dizer, qualquer equipe que não fosse Palmeiras ou Flamengo, eu diria que está resolvido. Sim. Essas duas... Eu prefiro esperar o jogo de volta para ter certeza. Tudo bem. Qual foi o ponto mais frágil do Palmeiras hoje, Pedro? Tudo bem, tiveram vários, hein? Tudo bem, William. Abraço a você, Calçade lá em Quito, André, Jean, Vitor, fã do esporte. Acho que o ponto mais frágil, eu acho que é comportamento. Porque é bom que a gente senta aqui, e nenhum dos companheiros eu já imaginava, ninguém fica nessa de altitude, porque o André fala impactou um pouco. Porque a gente consegue passear pelos jogos e deixar a altitude de lado, porque é sempre o mesmo papo. Bogotá, e você vê que ele não fala da altitude até que ele fala assim, atrapalhou, ponto.
é Bogotá, é La Paz, é Alto, Quito e tudo mais. Só que quando você olha para um Palmeiras, e aí tem um ponto que o Birner pega, que até fiquei atento à fala, do trabalho do Thiago. Eu nem acho que foi exatamente uma apresentação do Thiago Nunes que ele virou e falou, caramba, ele entrou em campo, surpreendeu, deu um baile no Abel. Para mim, a LDU ela fez hoje o que ela tem costume de fazer. A intensidade acima do padrão em início de jogo é sempre algo corriqueiro. É muita intensidade, tentar acelerar enquanto o time que não é, sabe, habitué ali, está acostumado, está se assentando em campo, é chute de fora, é velocidade, é inversão, é muita movimentação, é jogo pelo lado. Isso tudo a LDU sempre faz. E a LDU hoje ela pega e começa a induzir o Palmeiras. O Palmeiras sempre muito bem encaixado, sempre muito bem marcado, sempre muito bem postado. Parece que ele começa a perder a LDU, as referências. O cara cai para cá, ele não consegue acompanhar, a cobertura não fica boa, o cara que puxa muito da linha de ataque para o meio, o Palmeiras não sabe como é que faz essa troca. Começa a ter uma bagunça, que é o que o Vitor fala. Não dá a entender que é o time do Abel. É uma desorganização que você não está acostumado. E não é exatamente algo novo do Thiago Nunes. Algo novo para mim é o Abel, que sempre estuda muito o adversário, imagino eu que saiba que a LDU joga assim, e aí não é falar agora. O Kelvin não é exatamente... O Kelvin, ele encarou o ex-treinador dele. Então, o ex-treinador dele sabe que o Kelvin não é um jogador marcador. Então, talvez a opção, a gente pode questionar agora e depois, é muito fácil, mas assim, é bom ouvir o Abel. A proteção do meio com o Martínez e com o Andrés não é exatamente de pegada. Se fosse o lateral no lugar do Kelvin, seria a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Bini. Peraí. Eu acho que seria a mesma coisa. Debate, é tudo a mesma coisa. Eu acho que seria a mesma coisa. O Giai tem cara. O meio de campo não foi mal. Se o Giai é mais marcador e quando estoura nele, ele pode ter mais capacidade de atacar ali, de defender, atacar o marcador, se defender do que o Kelvin. Acho que tem o Kelvin. Os melhores acho que tem momentos opção do Giai no pela Palmeiras, proteção, jogando como terceiro zagueiro pela direita. Os dois homens de proteção, que seriam o M. Martínez e o Andrés, não protegem, e aí quando você perde a referência que tem que se baixar na hora do pênalti, ele não estão acostumados com isso, o Palmeiras perdeu proteção, estoura na lateral direita, não tinha um cara acostumado a se defender, então acho que isso ficou muito ali zoneado junto com como a LDU começa a induzir os erros do Palmeiras. Não é só simplesmente a altitude. A LDU pega e inverte para o jogador, inverte um zagueiro com um ponta. O Palmeiras perde referência, a troca não é bem feita. Pega o cara de área e sobe para o meio de campo, não acompanha e não tem troca. Então, começa a ficar tudo muito bagunçado num time que não vinha jogando junto. A formação não era essa. E aí não é, por exemplo, para mim, a troca do Murilo pelo Fux. Isso acho que tem muito mais a ver com confiança. Mas o homem de não ser marcador ali pela beirada e os dois homens que ele opta para fazer proteção para mim, eu acho que ele pode explicar depois melhor para a gente, mas acho que tem muito de qualidade da LDU em casa que induz o Palmeiras a se perder nesses encaixes que viraram desencaixes. Agora, eu concordo muito quando você fala que não tem milagre para mim, porque é difícil você entrar tendo que fazer 4 ou tendo que fazer 3 para levar para pênalti. Mas não dá para olhar para esse Palmeiras em casa com gol talvez rápido, com mobilização, com o que deve se falar de campanha. Você acha impossível, por exemplo, o Palmeiras terminar o primeiro tempo vencendo por 2 a 0? Não acho, por 2. Até por fazer o segundo aos 10. Devolveu 3 a 0 no primeiro tempo. Então, eu não classifico como milagre. A parada é muito difícil e acho que ninguém esperava ter que voltar fazendo 3, 4. Mas tem um time e tem um treinador nos últimos tempos que eu acho que tem capacidade disso. E é o Palmeiras. Para mim, até mais que o Flamengo quando o papo é Libertadores. Sim, não capacidade. Libertadores. Então, eu acho que a gente precisa esperar muito o jogo da volta, evitar a verborragia de decretar o que não está decretado. Mas para mim tem muito de trabalho da LDU, o que o Palmeiras não imaginou de encaixar. E aí o Palmeiras que começa a perder. E no segundo tempo não tem muito jogo, a LDU senta no 3 a 0 e o Palmeiras poderia ter achado um gol, poderia não ter achado. Agora, é o que você traz como não conseguir fazer. O Palmeiras tomou 3 gols no primeiro tempo com o Flamengo. De um modo absolutamente diferente, termina o jogo com outra percepção do jogo, sabe, de comportamento coletivo, de como começou, de situações pontuais que você consegue identificar muito ali, erro individual. Hoje não, hoje foi um vareio, você não consegue salvar praticamente nada, você vai se esforçar para tentar. Aliás, o Carlos Miguel, muito falado, muito achincalhado, por rivalidade, evitou o pior para mim hoje. Exatamente, evitou. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Sobre a atuação do jogo do Palmeiras, é um Palmeiras totalmente irreconhecível. Para quem conseguiu assistir o jogo, principalmente o primeiro tempo ali, eu concordo com uma fala do Vitor Birner, que é um Palmeiras que parece que não treinou. O Palmeiras parece que é um time todo bagunçado, né? Um dos piores times do futebol brasileiro. A atuação do primeiro tempo, no segundo tempo, melhorou um pouquinho, tentou mais coisas, voltou diferente no segundo tempo. Porém, mesmo assim, não conseguiu diminuir o placar, né? O goleiro de 38 anos da LDU, né? Que
é reserva, fez uma atuação, pra mim, nota 10. Aquela defesaça que ele fez do chute do, acho que é Sousa, né? Mano, barbaridade aquele lance, né? Teve outros lances também no primeiro tempo também, né? Se a gente for olhar no quesito posse de bola, finalização e finalização no alvo, é uma coisa absurda, é uma coisa que já tinha tempos que eu não via o Palmeiras ser tão dominado como foi no jogo de hoje, né? Sabemos que tem o quesito altitude, o Palmeiras não estava numa noite feliz, uma noite infeliz, melhor dizendo. E é aquilo, quando você tá numa noite infeliz, que tudo tá errado, e nos acréscimos já do segundo tempo, quase leva o quarto, porque o cara acabou enfeitando muita jogada e demorou a finalizar, e o Andrés conseguiu desarmar, poderia ter sido pior. Então é aquilo, sim, a torcida do Palmeiras aí, eu tenho certeza que muita gente já deve estar pedindo a cabeça do Abel, já chega de fim de ciclo e outros adjetivos que pode dar ao maior técnico da história do Palmeiras. Porém, aquilo, caso o Palmeiras não avance pelo LDU e não conquista o Brasileirão, sim, muita coisa deve acontecer no Palmeiras, como, pra mim, possivelmente a saída de Abel Ferreira e, não vou dizer uma reformulação no elenco, mas coisas grandes no Palmeiras vai acontecer caso caia para a LDU. Protesto, isso obviamente vai acontecer, pedindo a saída dele, e o Brasileirão. Então é aquilo, o Palmeiras tem duas situações: tentar reverter uma situação, um placar quase inviável, dificilmente quando tu leva 3-0 em uma semifinal de Libertadores, né? Ou qualquer competição mata-mata, e o segundo jogo é na sua casa, e tu já entra com a obrigação de 3 gols, fazer 3 gols, é uma situação, é uma pressão da torcida, é uma pressão dos próprios jogadores, do técnico, aquela pressão que geralmente o jogador não quer levar para dentro de campo, né? Ou pro início do jogo, mas vai levar. Então, o Palmeiras sim tem uma missão quase impossível de realizar. Sabemos que o Palmeiras é o time da virada aí, demonstrou nos últimos meses aí, mas tratando de Libertadores, do jeito que os caras são catimbeiro, com 3-0 em São Paulo, no Allianz Parque, acho que é uma missão muito difícil. E é aquilo, vai depender de como vai ser o contexto do jogo, né? Palmeiras consegue fazer 1-0 nos primeiros 15 minutos? Será que consegue? Se não, se deixar pra fazer o primeiro gol no segundo tempo, aí sei que vai ter pressão da torcida, o apoio, mas aí a situação fica mais complicada, né? Então, minha opinião, o Palmeiras consegue até vencer por 2-0, mas não avança para a semifinal, para a final da Libertadores, né? E é bem provável que a final da Libertadores possa ser Racing e LDU. Uma final que ninguém esperava, né? Um time argentino e um time equatoriano, né? Então deixa seu like, tamo junto.